paz do Senhor, irmãos. Bom tempo para nós. Estamos alegres, estamos felizes, porque a graça de Deus é sobre nós. O Espírito de Deus está na terra. As promessas de Deus têm se cumprido, assim como a sua palavra também está em cumprimento sobre toda a terra. As palavras de orientação de que o tempo do fim é chegado, está se aproximando, e que eu devo guardar a minha vida em fé, você deve guardar a sua vida em fé, e a fé em Cristo Jesus, porque a nós ela basta, a graça de Deus nos basta, como foi respondido, foi dito a Paulo, a minha graça te basta. Nesse dia é importante que nós lembremos disso nesse tempo. São dias dolorosos, dias difíceis, dias de notícias difíceis. O vento sopra de um lado para o outro, a terra estremece, os homens se perturbam, os homens se corrompem e cada vez mais difícil a terra vai se tornando. Nós somos perseguidos, afrontados. A cada manhã há uma dificuldade, uma adversidade para ser vencida. Mas Jesus disse para nós: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vencerão. Eu estarei convosco até o fim dos tempos e Jesus é conosco. Eu quero, neste momento, trazer uma palavra de ânimo, de força, de fortaleza para mim e para você. Porque a palavra de Deus é uma espada afiada de dois gumes e ela nunca volta vazia, antes ela faz o que lhe apraz. É isso que nós temos aprendido. Desejo que os irmãos recebam essa palavra com ânimo, com alegria, e que você seja fortalecido, que eu seja fortalecida. Quero ler no livro de Provérbios, no capítulo 24, o capítulo 24 de Provérbios, o versículo 10 e o versículo 14. Amém? Vamos ler então a palavra do Senhor. No versículo 10 a palavra diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força será pequena. No versículo 14, saiba que a sabedoria também será boa para a tua alma. Se você a encontrar, certamente haverá futuro para você e a sua esperança não vai decepcioná-lo. Irmãos, se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Nós caminhamos e aprendemos na presença de Deus a nos alimentar de toda a glória da sua palavra, de nos fortalecer, de buscar as coisas do alto, de buscar ter uma vida que agrade a Deus, justamente para o dia da angústia. Se a palavra de Deus nos adverte que se nós nos mostrarmos fracos no dia da angústia, a nossa força será pequena, ela vem nos ensinar que é uma decisão minha, uma decisão tua, de como nós agiremos diante da adversidade, diante do provável mal que nos assole, da notícia difícil que chegue na nossa vida. Aleluia! Eu decido, você decide, porque você tem uma orientação de Deus, você conhece todas as promessas de Deus, a esperança que há em Cristo Jesus, como o versículo 14 disse. A sabedoria, se você adquiri-la, ela será boa para a tua alma e a tua esperança não vai te decepcionar. Então eu tenho sabedoria de saber que Deus está no controle de todas as coisas e que se algo aconteceu, se uma notícia chegou a mim e ela é difícil, se há sobre mim alguma tristeza, algum ponto de tristeza, que eu não tenho poder sobre isso, Deus o tem. Se é uma afronta, se é uma dor, porque alguém te causou, se é um mal que você está aflito e não há como resolver, o Senhor te diz, para o dia mau, no dia da angústia, a tua força vai ser como tu decidir, como tu resolver que ela será. O tamanho da tua força será decidido pela tua fé. Você saberá se a glória de Deus se manifestará justamente através da tua fé
Então aí onde está a tua força? A palavra de Deus diz, no livro de Provérbios também, que o homem sábio é poderoso. Aleluia. Então o poder de Deus é que está sobre o homem sábio. Então na tua sabedoria e na tua fé estará a tua força. Se tu olhares somente para o mal, aí tu não terás força. E o dia da angústia te vencerá. Este mal será maior que a glória de Deus e que as promessas de Deus. Este mal irá consumir a tua força, se tu assim permitir. Irmãos, eu estou neste momento atravessando um tempo de dificuldade, um tempo de notícias difíceis. Mas a decisão é, aleluia, eu não preciso responder ao mal com aflição. Embora isso seja o mais natural, ao homem espiritual não. Irmãos, se a enfermidade que nos assola é um câncer, e a terra diz que o câncer é um mal, que um câncer é morte, que um câncer é fim, eu decido através da minha fé, qual será a minha força numa visitação como essa. Aleluia. A verdade é que os exames apontam algo que pode vir a ser um câncer. E agora, eu vou me desesperar? Eu vou me abater? Entrar numa profunda angústia ou numa depressão? Não. O Deus que é dono da saúde também tem poder sobre o câncer. Aleluia, então. Se esta enfermidade, se este mal pode vir a ser um câncer, quem vai decidir isso é um Deus Todo-Poderoso que tem propósito em todas as coisas. O exame foi feito, a biópsia foi colhida e há a possibilidade de ser um câncer. E eu já decido qual vai ser o meu posicionamento. Se ele vai ser humano, carnal, ou se ele vai ser um posicionamento de fé. E eu opto por um posicionamento de fé. Senhor, se for um câncer, eu sei que deveria ser um câncer, que parece ser um câncer, que tem tudo para ser um câncer. Mas eu sei que se tu decidir que não será um câncer. Se tu decidir que sim, tu pode ter decidido pela cura desse mal. Mas também tu pode ter decidido pelo fim, pela morte, pelo dia em que eu venha a ser colhida dessa terra. Tu pode decidir todas as coisas. E eu declaro diante de ti, diante dos homens, diante dos meus, que seja feita a tua vontade, Senhor. E ainda que eu seja visitada por um câncer, a tua glória será sempre maior sobre a minha vida. Ainda que isto seja para a minha morte, eu te glorificarei. Então eu decido como eu passo o dia da angústia. Se eu vou passar de uma forma carnal, se eu vou passar de uma forma espiritual, e eu vou vencer mediante as minhas forças. Mas se eu me mostrar fraco no dia da peleja, se eu me mostrar fraco no dia da angústia, porque ela me visitou, porque vieram ao mesmo tempo muitas outras dificuldades, muitos nãos, muitas portas fechadas, isso não quer dizer que Deus não seja sobre a minha vida e nem sobre a tua vida. O tempo pode ser difícil, mas lembre, os tempos difíceis trazem coisas boas. As crises físicas e espirituais poderão trazer eventos maravilhosos e situações nunca vividas. E eu vejo a glória de Deus quando eu preciso dela. Se eu não for ao extremo e viver o extremo para que a glória de Deus se manifeste, eu nunca verei, eu não a conhecerei. E quando a biópsia chega dizendo, é uma metaplasia, pode vir a ser um câncer, eu entendo que o Senhor colocou a mão. E até aqui, pelo menos, Ele não quis esse mal. E eu me alegro pela decisão dEle, mas sabendo que Ele pode decidir ainda qualquer outra coisa a meu respeito. Ele é um Deus poderoso que sabe o que está fazendo.
que sabe trabalhar. Muitas vezes, irmãos, nós lutamos e queremos somente viver. Esquecemos que na morte também há uma obra, há um propósito. E que se Deus decidiu que o filho dele tinha terminado aquela obra com apenas 33 anos, quanto mais a nós. O que nós deveríamos executar nessa terra pode terminar, pode ter terminado. E se eu tiver terminado e agradar a Deus, me tomar, o que seria melhor? Estar na terra distante de Deus e viver mais? Fora de um propósito com Deus? Qual o ganho disso? Então a vitória não está somente em viver. A vitória está sempre em estar dentro do propósito da vontade de Deus. Então não preciso me afligir pela angústia. Eu não preciso desistir pela angústia. Não há angústia maior do que a glória de Deus sobre a nossa vida. Não há angústia maior. Não há angústia tão grande que possa suprimir a alegria da presença de Deus na nossa vida e do Espírito de Deus na nossa vida. Então, eu estarei aqui para que Deus realize toda e qualquer obra que Ele assim determinar. E com mal ou sem mal, com câncer ou sem câncer, é glória a Deus e aleluia. É na vida ou na morte, eu glorificarei a Deus. A diferença é que se eu estarei nessa terra ou estarei próximo a Ele. Aleluia. Irmãos, então eu sei que o desejo é sempre vencer, é sempre viver. Mas o que eu estou dizendo nesse momento é que não há nada que nós possamos alterar da vontade de Deus. E o mais perfeito é nos submeter com graça, com graciosidade, com confiança à vontade de Deus. Pareça a ela a muitos um mal. A nossa incapacidade de selecionar o que é bom do que é mal, ela é visível nessa hora. Todos nós sabemos que há um tempo descrito nessa terra para cada um de nós. E Deus não poderia decidir hoje pela minha vida, pela minha morte? Mudaria o meu relacionamento com Deus uma decisão dessa, uma liberação dessa sobre minha vida? Não. E que seja assim sobre a tua. Eu não estou dizendo que nós devemos aceitar o mal. Eu estou dizendo que nós devemos glorificar a Deus independente da situação. Eu estou dizendo que nós devemos estar firmes em uma fé, em um Deus bondoso e fiel, independente da situação. Não importa qual seja a notícia. Não importa se aconteceu a morte. Não importa se o que nos assola é a morte. Não importa se o que nos assola é uma grande tristeza, é uma grande perca. Glorifica a Deus independente da situação. E deixa que Ele decida. Deixa que Ele resolva. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele tudo fará. E eu deixo te lembrar que nenhum homem veio para ficar nessa terra. A morte é natural a nós. A morte é um projeto. A morte, ela tem um poder sobre todos os homens. Mas eu quero te lembrar também que Jesus, quando morreu naquela cruz, Ele desceu ao inferno. Ele tomou a chave. Ele tem a morte na sua mão. Ele concluiu a obra, Ele tem poder sobre tudo isso. Então não tema a morte. Tema a distância de Deus. Não tenha medo de morrer. Antes tenha medo de morrer e não poder ver a Deus. E eu te garanto, se Deus decidiu que tu vai viver 60, 70, 80, o número de anos que Ele decidiu, não há nenhum mal que te arranque da terra antes que Deus tenha liberado. Antes Ele tem todo o poder para te levantar de todo e qualquer mal, para te restaurar. Não importa qual é a opinião, como foi te apresentado este mal. O que importa é a decisão de Deus. O que Deus decide de ti é o que acontecerá a ti. Seja vida, seja morte. A decisão será sempre de Deus. E ela será sempre perfeita. E cabe a você se submeter.
Não ache, não se assuste com a ideia de nenhum mal, porque nenhum mal é maior do que esse Deus Todo-Poderoso que se revelou a mim e a você através de Cristo Jesus. Seja soberano, viva a soberania de Deus, esteja acima de todo e qualquer mal. Glorifica ao Deus Todo-Poderoso com a tua existência. Seja firme, seja gracioso e não se iluda. Se você não tiver força para superar a angústia, você vai passar por ela do mesmo jeito. Então é melhor passar por ela. É melhor passar pela angústia em gratidão, em graciosidade, de uma forma espiritual. É melhor passar pelo mal glorificando a Deus do que passar de uma forma pobre, medíocre, que te afasta de Deus. Até porque a tua força vai embora nessa hora. Porque a tua força está na presença de Deus. A tua força está no Espírito de Deus. A tua força é a tua vitória. Então deixa que Deus decida. Então, para quem vida, vida, para quem morte, morte. E Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele é soberano sobre todo o mal. Ele é soberano, é o dono do tempo, é o dono da vida, é o que tem o poder de dar a vida, tem o poder de tirar, tem o poder de restaurar, tem o poder de ressuscitar. Então todo o poder está nas mãos daquele que te dará força no dia da angústia. Então escolhe que no dia da angústia a tua decisão estará de novo no Senhor. E tendo entendido que você não tem poder de alterar nenhuma dessas coisas, o mais sábio é confiar num Deus Todo-Poderoso. Que você se deleite na graça de Deus e que teu coração alcance essas palavras, que o teu entendimento alcance essas palavras, para que você seja superior a todo mal. E que você entenda que nenhum mal está antes do que a glória de Deus. Aleluia. Então, recebamos o bem de Deus e saibamos que ainda no mal também há propósitos. E que o tempo de nossa vida é determinado por Ele. E seja qual for o tempo, nós agradeceremos e o exaltaremos pela oportunidade de ter vindo a essa terra, de ter conhecido o amor de Deus através de Cristo Jesus e poder partir dessa terra sabendo que há salvação, sabendo que partir dessa terra não é tão doloroso quanto parece ao homem natural, desde que nós saibamos para onde iremos na eternidade. Então quem conhece a sua eternidade sabe e não teme o tempo que Deus decidir colhê-lo. Então que Deus te dê vida e que tua vida seja abundante e que na tua morte, no tempo da nossa morte, a decisão de Deus seja plena e perfeita também. Que nós saibamos disso, aliás, que no tempo da nossa morte também Deus estará sendo soberano e bondoso do mesmo jeito. Não há divisão entre vida e morte. Deus não muda em nenhuma dessas situações. Ele continua Deus e continua me amando e amando a você. Então, confia nas decisões de Deus e não sofre antes do tempo. Se entrega pela graça ao Senhor, confia nele e vive cada dia como um presente, até que Ele decida o tempo de me guardar e guardar a você. E esse tempo será sempre perfeito. Seja feliz no Senhor Jesus, aqui e na eternidade. Que o Senhor te abençoe, te leve a lugares altos, a entendimentos gloriosos vindo do trono de Deus. Que você consiga entender, que você cresça, que o Espírito de Deus fale contigo e que você saiba que o amor de Deus está conosco todo o tempo, todas as horas, e que não é maior que nenhuma angústia e que nenhum mal. Nenhum mal será maior que o amor de Deus. Nenhum mal será maior que a glória de Deus. Antes, Deus tem poder, inclusive, de usar o mal
para fazer uma grande obra e uma grande bênção. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe e que o Espírito de Deus tenha liberdade todo o tempo de falar conosco. Amém.